Você não vai acreditar nos mistérios contidos na carta à igreja de Esmirna. Então vamos estudar juntos essa carta no Apocalipse? Seja bem-vindos à Luz da Palavra. Aqui nós vamos te ajudar a interpretar a Bíblia da maneira correta, analisando e estudando os textos bíblicos. Eu me chamo Jefferson e hoje nós vamos estudar juntos a carta à igreja de Esmirna, a segunda de 7 cartas contidas dentro do Apocalipse. Se você caiu aqui de paraquedas, pode ficar tranquilo, porque nós já temos 2 vídeos aqui no canal, estou deixando o encarte aqui em cima. Um onde eu explico a contextualização de todas as 7 cartas e outro onde nós já fizemos o estudo da primeira carta, a carta à igreja de Éfeso. Então, além de estar deixando esse encarte em algum lugar aqui no vídeo, eu estou deixando fixado no primeiro comentário aqui abaixo e estou deixando também na descrição. Então, se você quiser, clica lá, assiste, aprenda ainda mais sobre a palavra do Senhor, volta aqui depois, continue assistindo isso daqui para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, amém? Então, para a gente começar, deixa o seu like aqui no vídeo, porque o seu like me ajuda muito, tá? Ajuda muito a estar entregando esse vídeo para outras pessoas. Bíblia, papel e caneta na mão, e sem mais enrolação, vamos para o estudo. A carta à igreja de Esmirna é uma carta bem pequena, ela está registrada lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11. São apenas 4 versículos. Vamos ler esses 4 versículos aqui, depois nós vamos pegando cada ponto desse texto para a gente ir estudando, ok? Bíblia na mão, minha Bíblia é NVI, tá? Então vamos lá, Apocalipse 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém? Vamos lá então? Deixa eu guardar minha Bíblia aqui. Nós já estudamos que existe um padrão em todas essas cartas, certo? Jesus, quando ele escreve essas cartas para enviar para as igrejas, ele segue meio que um padrão. E a primeira parte do padrão de todas as cartas é a apresentação. Nós já estudamos que Jesus ele se apresenta de maneiras diferentes em todas as 7 cartas. E essas apresentações que Jesus faz para aquela igreja são apresentações que têm a ver, que tem uma ligação, ele se apresenta de uma forma que liga com o momento daquela igreja ou com o conteúdo que ele está querendo passar para aquele povo, ok? Então, nós vamos ver agora a forma como Jesus se apresenta para aquela igreja em Esmirna, tá? O versículo 8 diz: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Olha só, Jesus está se apresentando como, em outras palavras, né? Quem é que está enviando essa carta? Quem está enviando essa carta para a igreja de Esmirna é o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. Por que Jesus se apresenta dessa forma para a igreja em Esmirna? Nós precisamos entender que a igreja em Esmirna, e nós vamos compreender, isso não é o Jefinho que vai tirar da cabeça, tá? A igreja em Esmirna, a Bíblia diz, e nós vamos ler daqui a pouco, era uma igreja que estava passando por uma grande aflição. Então, Jesus ele se apresenta dessa forma, criando uma conexão com aquela igreja. E, na verdade, não era apenas uma aflição, era uma perseguição que aquela igreja estava sofrendo. Então, historicamente, a igreja de Esmirna ela é conhecida por ser a igreja do sofrimento, uma igreja que estava sofrendo por conta do evangelho de Cristo. Então, quando Jesus se apresenta assim, Jesus ele se apresenta criando uma conexão com essa igreja. Ah, eu sou aquele que morreu e tornou a viver, no sentido de passar uma mensagem de esperança para aquela igreja. Ok? Nós vamos entender mais e nós vamos voltar durante o nosso estudo aqui na nossa na apresentação de Jesus, quando nós falarmos o motivo do sofrimento dessa igreja, beleza? Então aqui agora nós seguimos para o segundo ponto da igreja de Esmirna, que é uma palavra de conhecimento
que Jesus vai passar para essa igreja, ok? Jesus se apresentou, agora ele vai passar uma palavra de conhecimento, algo que ele sabe sobre essa igreja em Esmirna, ok? Versículo 9: Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Vamos estudar primeiro esse versículo 9 aqui. Jesus ele separa em alguns pontos a palavra de conhecimento dele para a igreja de Esmirna, né? Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Então, olha só, Jesus está falando de aflições. Então, a igreja em Esmirna era uma igreja que estava passando por grande aflição. Jesus está dizendo que conhece essa aflição. Agora, nessa parte do conheço a sua pobreza, mas você é rico, muita gente se confunde na interpretação desse texto. Porque se eles fossem ricos de riquezas materiais, seria incoerente Jesus falar, conheço a sua pobreza, mas você é rico. Uai, como que a pessoa é pobre e rica ao mesmo tempo? Essa riqueza, Jesus está falando da riqueza espiritual, porque apesar de tudo aquilo que aquela igreja estava sofrendo, apesar de todo o sofrimento, ela era uma igreja que estava se mantendo de pé. Então, Jesus está falando, eu conheço as suas aflições, eu conheço as aflições que vocês estão sofrendo, eu conheço a sua pobreza, mas vocês são ricos. Ou seja, vocês são ricos no Espírito, vocês são ricos na minha palavra, vocês são ricos na perseverança. E aí ele continua dizendo, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. O que Jesus quis dizer com isso? Dos que se dizem judeus, mas não são. A gente precisa entender que e aí a gente volta um pouco atrás na história, né? Mas desde a época de Jesus, desde a época de Cristo, já apareciam aqueles judeus, já apareciam aqueles que eram judeus e que eram para receber aquela mensagem, eles já apareciam rejeitando aquela mensagem. Exemplo maior disso foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus que veio para os dele e os dele o rejeitaram, né? Os judeus o rejeitaram, os judeus o entregaram à crucificação. Então, o próprio Jesus é um exemplo disso. E nós vemos um outro exemplo muito famoso, assim, né, na palavra de Deus, que é Paulo, Saulo, ou Paulo, como você queira chamar, que era judeu, vivia de acordo com a lei e corria atrás dos discípulos, daqueles que pregavam a palavra de Deus para matar. Inclusive, em uma dessas viagens onde ele estava indo para prender um povo que estava pregando a palavra de Deus, foi onde ele tem um encontro com Deus e ali Deus transforma a vida dele, né? Passando ele de perseguidor para perseguido pela palavra de Deus. Então, ele que outrora perseguia o povo de Deus, agora, vamos colocar assim, né? Os antigos amigos de Paulo agora perseguem ele por ele se tornar um pregador da palavra de Deus, né? Então nós temos os fariseus e vários outros grupos que a Bíblia nos mostra de pessoas que eram judeus e que deveriam aceitar esse evangelho e que deveriam aceitar essa palavra, mas ao invés de fazerem isso, elas rejeitam a palavra de Deus. E não só rejeitam, como passam a perseguir o povo de Deus. Então, por isso que Jesus está falando, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. E aqui a gente precisa entender que a cidade em Esmirna, aquela região em Esmirna, ela era uma região muito conhecida pela lealdade que eles tinham para cultuar outros deuses e para cultuar ao império. Então, ela era uma região conhecida por isso. Então, entendam. Aí a gente também nos ajuda a compreender as aflições que Jesus falou que conhecia dessa igreja e o porquê dessa igreja está sofrendo tanto. Porque a igreja de Cristo em Esmirna estava situada em uma localidade onde a grande maioria da população era uma população extremamente pagã. Era um povo extremamente pagão que cultuavam outros deuses, que adoravam outros deuses, e essa era a cultura naquela região. Então a igreja de Esmirna vem
como uma minoria situada nesse lugar. Uma minoria significativa, né? Situada em um lugar onde a grande maioria eram povos que cultuavam outros deuses, que cultuavam aos impérios, aos imperadores. Então, os cristãos, eles se negavam a cultuar juntamente com aquele povo. Eles se negavam a cultuar ao império, a cultuar a outros deuses. Então, por isso, eles sofriam essa perseguição. Olha lá, os traidores, aqueles que não cultuam aos nossos deuses. Então, toda aquela região já perseguia a igreja em Esmirna. Então, na verdade, eles eram tidos meio que como traidores pela grande maioria da cidade. Então, isso nos ajuda a entender as aflições que esse povo sofria. E até mesmo pelos grandes templos pagãos que existiam em Esmirna, a gente entende o porquê de Jesus falar, né? Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás, ok? Então, essa é a palavra de conhecimento que Cristo está passando para essa igreja. E a gente adianta e vai para o versículo 10. Eu espero, de alguma forma, poder estar te ajudando a entender e a compreender melhor esse conteúdo na palavra de Deus. Então, posso te pedir uma forcinha? Se até aqui você está achando esse conteúdo interessante e ele está te ajudando, se inscreve aqui no canal, por favor. Dá um trabalhão danado para gravar, para editar, para publicar esse vídeo aqui, para publicar todos esses conteúdos de maneira gratuita para vocês. E vocês podem nos ajudar com apenas um clique. Se inscreva no canal, por favor. Sua inscrição vai ser muito importante para o crescimento desse canal. Então, posso contar com a sua ajuda? Que Deus continue te abençoando e vamos seguir com o nosso estudo. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Tá vendo? Cristo está falando, primeiro ele deu uma palavra de conhecimento, algo que aquela igreja já estava passando e que ele conhecia, e agora ele dá meio que uma palavra de consolo, falando para aquela igreja algo que vai acontecer. Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ou seja, Jesus está falando para aquela igreja, olha só, vocês já são aflitos, vocês já são perseguidos, mas dentro dos próximos 10 dias, essa perseguição vai aumentar ainda mais. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão dentro desses 10 dias, né? Para prová-los, vocês sofrerão perseguição, vocês serão perseguidos pelo meu nome. Mas aí a gente vem um ponto muito importante, que é o final do versículo 10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus está dizendo para aquela igreja, olha só, vocês vão sofrer ainda mais perseguições, mas se for o caso, sejam fiéis até a morte, não neguem o meu nome, permaneçam fiéis mesmo diante de todas as perseguições, mesmo diante da prisão, e se preciso for morrer, seja fiel até a morte. Aí a gente já faz um link lá com a apresentação de Jesus. Se vier alguém e perguntar, mas quem é que está falando? Que autoridade essa pessoa tem para nos aconselhar a ser fiéis até a morte? Aí a gente volta lá na apresentação. Aquele que está falando para você, igreja em Esmirna, é o primeiro e o último. É aquele que morreu, mas que tornou a viver. Eu venci a morte e eu tô falando para vocês, sejam fiéis até a morte, e eu tenho uma recompensa para vocês. Se vocês forem fiéis até a morte, eu darei para vocês a coroa da vida. Olha que palavra poderosa que Jesus está falando. E tá vendo como que a apresentação de Cristo tem a ver com a mensagem que ele quer passar para essa igreja? Então ele se apresenta como aquele que morreu e tornou a viver para aquela igreja que ia passar por um período de grande perseguição. E inclusive está induzindo, ó, se for o caso, sejam fiéis até a morte. Se for o caso, morram por amor ao meu nome, e eu darei a vocês a coroa da vida. E aí, por fim, depois da promessa, nós temos a recompensa que Cristo promete àquela igreja. Versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. E aqui nós precisamos entender o que é que Cristo está falando, né? A primeira morte é a morte natural, que
todos nós vamos sofrer. Todos nós um dia morreremos e sabemos disso. A primeira morte é essa. Mas Cristo não está falando da primeira morte. Cristo está falando da segunda morte. Por quê? Aqueles que morrerem, que sofrerem a morte natural, mas que morrerem em Cristo, e aí eu não quero entrar no mérito, né, de teorias pré-tribulacionais, pós-tribulacionais, se vai ser antes da grande tribulação, se vai ser após a grande tribulação, esse não é o objetivo agora. Posteriormente, inclusive, digita aqui nos comentários se você quer que eu grave um vídeo sobre esse assunto, né, sobre o período da grande tribulação, enfim, arrebatamento, mas fato é que aqueles que morrerem com Cristo ressuscitarão, e ressuscitarão em Cristo, com Cristo, para viver toda a eternidade com Cristo. Então, ou seja, aqueles que morreram com Cristo passaram pela primeira morte, pela morte natural, e eles ressuscitarão. Vai chegar o dia em que as trombetas soarão, e essas pessoas ressuscitarão para viver uma eternidade lado a lado de Cristo. Então essas nunca passarão pela segunda morte. Agora, aqueles que morreram sem Cristo, nós sabemos que eles ressuscitarão em um outro momento para receberem o seu veredito, a sua condenação eterna. Então, o que Cristo está falando para essa igreja? Olha só, qual é a recompensa que Cristo está falando para a igreja quando ele diz: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte? Jesus está dizendo para aquela igreja: olha só, vocês estão prestes a passar por uma grande tribulação, vocês estão prestes a serem presos, a sofrerem, talvez a apanharem pelo meu nome, mas se vocês forem fiéis até a morte, vocês podem até mesmo passar pela morte física, pela morte natural, mas eu garanto a vocês que vocês morrerão aí na terra para viverem, para garantirem toda a eternidade, lado a lado da minha pessoa, ao meu lado e lado a lado do meu Pai, por toda a eternidade, porque vocês não sofrerão a segunda morte. Tá vendo que palavra magnífica? E aí a gente precisa fazer um parênteses para os nossos dias atuais. Hoje, nós que vivemos no Brasil, ainda, graças a Deus, temos uma facilidade muito grande de pregar o Evangelho de Cristo. Mas nós precisamos entender que ao redor do mundo, muitas pessoas são perseguidas por conta desse Evangelho. Muitas pessoas são perseguidas simplesmente por pregar a palavra de Deus. E nós sabemos que quanto mais perto estiver do fim dos tempos, mais difíceis as coisas ficarão. Então, quando nós falamos da igreja sofrer perseguição, nós olhamos apenas para esse cenário, onde a igreja de Cristo, por exemplo, em países ditadores, onde a igreja não pode pregar abertamente, tem que ser aquilo que o governo impõe. Mas nós precisamos lembrar que, além desse cenário de igreja como um todo, nós temos que lembrar que nós somos a igreja. E que talvez nós sofremos perseguições, não como o povo de Esmirna sofria, né, que muitos deles poderiam até ser mortos por pregar a palavra de Deus, mas muitos de nós talvez sofrem perseguições no trabalho, por se identificar como cristãos, perseguições em escola, talvez muitos jovens assistam esse vídeo em escolas, em faculdades, no nosso ciclo de amizade, nós podemos até sofrer perseguições por sermos cristãos, por pregar a palavra de Deus, mas que o conselho de Cristo sirva para mim e sirva para você se nós nos identificarmos como Esmirna, como a igreja do sofrimento, como a igreja que sofre por pregar a palavra de Deus, que eu e que você sejamos fiéis até a morte, sejamos fiéis ao Senhor, fidelidade, que nós não neguemos o nome de Jesus, que nós não neguemos o Evangelho de Cristo, que nós possamos falar como Paulo: não me envergonho do Evangelho de Cristo, e sejamos fiéis até a morte, para que nós possamos ter uma recompensa que é a coroa da vida. Amém? E aí, você já tinha estudado sobre a carta à igreja de Esmirna? O que você achou desse vídeo? Me conta aqui nos comentários, eu quero ler o que você achou, quero ler o seu comentário sobre esse estudo. Aproveita e compartilha esse vídeo com grupos de amigos, grupos de igreja. Me ajude a que esse estudo alcance outras vidas, para que todos nós possamos seguir estudando a palavra de Deus. Siga também a nossa página lá no Instagram, @luzdapalavra.oficial1. O nome vai estar aparecendo certinho aqui na tela. Que Deus continue
continue te abençoando e que possamos seguir cumprindo os ensinamentos da palavra de Deus, crescendo não apenas na graça, mas também no conhecimento. Amém? E claro, sempre tendo uma vida pautada à luz da palavra de Deus. Que Deus te abençoe.